E aí, gente linda, assistiram o quarto de Jack? Fazia muito tempo que um filme não mexia tanto comigo. Eu confesso que eu assisti o quarto de Jack, eu fui assistir o quarto de Jack por curiosidade, justamente pelo plot mesmo, pelo enredo, que é nada mais do que, pra fazer um resumo bem rápido pra vocês. Essa menina, ela teve, no filme ela se chama Joy, mas a gente só conhece ela pelo nome de Ma, no grande começo, porque é como Jack chama ela. Ela está há exatos 7 anos em cativeiro. Ela foi sequestrada quando ela tinha 17 anos e ela ficou em cativeiro, ela está em cativeiro. Uma das coisas que eu achei muito legal nesse filme é que ele é muito sutil em todas as suas jogadas de informações, porque, por exemplo, não fica bem claro no filme, só que ninguém precisa falar exatamente com essas palavras, que o Jack, o menino, ele foi fruto de um estupro dessa menina com o cara que manteve ela em cativeiro. E isso foi esse enredo me chamou muito atenção, porque ela ficou presa durante 7 anos e durante 5 anos ela criou essa criança em cativeiro, né? No quarto, porque no original é Room, né? Que é o quarto, que inclusive é baseado no livro de mesmo nome, chama O Quarto. E eu fiquei muito curiosa e ao mesmo tempo para saber como que contaram essa história, né? Cinematograficamente falando. E o interessante é porque eu assisti esse filme 2 vezes durante essa semana para poder falar sobre ele e foi muito engraçado porque cada vez eu assisti de uma maneira diferente. A primeira vez eu assisti muito olhando pelos olhos da Joy, que é a personagem, né? Porque eu fiquei muito interessada. Eu acho que por ser mulher e por. Eu acho que essa coisa de estupro, de sequestro, ser realmente o nosso maior medo, eu me mantive muito focada nela, assim, de ver como ela lidou com essa situação, como ela trata essa criança, né, por saber que apesar dela ser um fruto de um estupro, fica muito claro que ela ama muito essa criança e o Jack também é muito apegado a ela. E apesar de tudo, eles acabam criando um laço muito legal. Claro que no decorrer do filme, eu vou tentar não dar spoilers, tá? No decorrer do filme, eu continuei acompanhando ela e vendo todos os traumas e, enfim. Na segunda vez, eu já parei pra assistir vendo do ponto de vista do Jack, que é uma criança aonde na melhor das situações a mãe conseguiu preservar uma certa inocência dele, conseguiu preservar essa infância. E o quarto era o mundinho dele, sempre foi o mundo dele. Então, assim, diferente da mãe, que é uma pessoa traumatizada, claro, por tudo que aconteceu, ele não tá sofrendo, porque ele não conhece outra vida sem ser aquela. E isso, eu não sei, me fez parar pra pensar de uma forma muito. Como fala? Eu não sei explicar, mas assim, é você realmente olhar uma situação tão tensa do ponto de vista mais puro, que é o ponto de vista de uma criança, sabe? E isso me chocou muito quando eu parei pra dar conta, porque por várias vezes nas cenas que eu assistia na visão do Jack, eu realmente não achava tão pesado assim, porque eu não racionalizava tanto. E creio que, igual uma criança que não racionaliza muitas coisas, criança é muito pura e todas as histórias com bichinhos e crianças são meu ponto fraco. Eu não sei se é porque eu tenho uma irmã de 10 anos que é o amor da minha vida e eu, sei lá, fico louca só de pensar em acontecer alguma coisa com ela. E esse tipo de história que envolvam essas duas situações mexe demais comigo. Então eu fiquei muito impressionada com o quarto de Jack e eu gostei muito da narrativa e da forma como a história foi desenvolvendo, porque tem uma cena onde a Joy tá discutindo com a mãe dela na sala e o Jack tá brincando no chão
E elas começam a discutir, você vê claramente que a Joy, ela tá muito depressiva e ela tá, acho que pensando sei lá, nas colegas dela, que todo mundo seguiu em frente com a vida enquanto ela tava lá, tipo, tinha sido sequestrada e tava sendo estuprada dia após dia. E aí a discussão, enquanto a mãe e a Joy estão discutindo, tem uma hora que foca no Jack apenas brincando de Lego. Então é assim, é como se o diretor naquela cena quisesse que a gente assistisse aquela cena da perspectiva da criança, sabe? Então, assim, você sabe o que tá acontecendo, mas você fica tão de fora quanto uma criança que não sabe, sei lá, dar nome aos bois. Eu não sei se eu tô sabendo me expressar direito. Eu acho que diferente de alguns outros filmes que eu assisti aqui, esse me fez pensar muito e tem um apelo muito pessoal, assim, pra mim, acho que em relação a essa coisa de. Eu volto a falar, talvez por essa coisa de. Pelo fato de estupro ser o maior dos nossos medos, mulheres, creio eu. Começa daí já, sabe? Mexeu comigo muito daí. Mas várias coisas que eu achei interessante, do tipo, ela ter esta criança e ela conseguir amá-la como dela e somente dela, que inclusive ao longo do filme a gente vê que ela sempre fala, tipo, não, ele não é de ninguém, ele é só meu. Não tem pai, não tem relação biológica nenhuma, ele é apenas meu. E, inclusive tem uma cena muito legal que quando ela tá conversando com uma jornalista, eu não sei se eu tô dando vários spoilers, assim, porque é meio difícil não falar desse filme sem dar muitos spoilers. Eu tô procurando a ser bem vaga nas cenas, que é pra quando vocês assistirem, vocês verem do que eu tô falando, mas não é na cena tal, na hora tal, entendeu? Então, enfim, voltando. Essa cena, quando ela tá conversando com essa jornalista, inclusive me deu um pouco muito de raiva, porque eu não sei por que as pessoas, em filmes em geral, a maioria das histórias onde tem jornalistas, eles sempre colocam jornalistas como aquele cara entrevistadores, como aqueles caras escrotos e babacas e, tipo, gente, não são todos assim. Claro que tem jornalistas sensacionalistas, tem aqueles apresentadores mais zoeiros, mais sensacionalistas, mas nem todo mundo é assim. E eles colocaram essa mulher fazendo umas perguntas muito tensas pra uma menina que acabou de passar por um trauma e ainda tá passando, ainda tá se recuperando. Mas ela pergunta se quando o Jack crescer, ela vai falar pra ela sobre o pai. Tipo, meu Deus do céu, eu quis dar um tapa na cara da jornalista, porque, tipo, meu, isso não é tipo, não é nem dá pra chamar aquele cara de pai, pelo amor de Deus. Enfim, eu fiquei com raiva. E a segunda questão que ela colocou, que eu fiquei com muita raiva, mas eu parei pra pensar que foi assim, ela perguntou pra Joy que se quando o Jack nasceu, ela não perguntou pro raptor dela se ele não levaria a criança pra outro lugar onde pudesse ser achada e, sei lá, eventualmente adotada e tal. E ela fica indignada com esse tipo de pergunta. Ela falou assim, por que eu faria isso? E a mulher falou, pra que ele pudesse ser livre, ter uma infância normal e tal. E eu entrei muito em conflito de novo com essa pergunta, porque eu entendi todos os motivos da Joy por ter querido ficar com a criança. Eu não sei se dá pra deduzir que, por exemplo, ela era muito sozinha, porque realmente aquele quartinho era um quadrado, assim, sei lá, muito pequeno, muito claustrofóbico. E ela poderia realmente ter dado o Jack pra alguém que fosse cuidar dele e ele fosse uma criança normal, entre aspas, porque ele não é um menino anormal. Mas que ele pudesse ter uma infância, que ele pudesse crescer, que ele pudesse. Mas ao mesmo tempo, eu entendo ela realmente ter querido ficar com a criança, tipo, não é meu, é pra mim, veio pra mim, é uma coisa que vai me dar forças pra continuar aqui, para continuar aqui. E ela, assim, dentro das limitações dela, eu achei que ela foi, nossa, uma excelente mãe. Me arrisco a dizer aqui que eu acho que ela foi uma excelente mãe, porque, sei lá, como eu falei, eu fiquei muito impressionada com esse filme, porque eu me coloquei muito no lugar dela. E eu fiquei pensando que se fosse comigo, eu, sei lá, teria feito alguma coisa, eu teria continuado com a criança, ou se eu tivesse continuado com essa criança, como que eu iria educar, como eu iria conseguir manter essa certa pureza, essa inocência. Ela ensinou o menino a contar, a ler, escrever e sabe? Então, assim, ela tem muito desse mérito e eles acabaram criando
um laço, um vínculo muito bom, muito bonito, assim, realmente uma relação de amor. Comentar um pouquinho das coisas que eu gostei, por exemplo, quando era uma coisa mais assim introspectiva na visão do Jack, que nem quando ele descobrindo o mundo, descobrindo as coisas, a câmera ficava ou em desfoque, do tipo, eu não conheço isso. O que será que é? Eu tô descobrindo. Então a câmera ficava em desfoque. Eu, às vezes, quando era rostos e era pessoas que ele não conhecia, a câmera ficava, tipo, aproximava bem da pessoa. Ou então pegava só metade, assim, embaixo, como dizer assim, tô com medo de olhar, sabe? Eu achei que a câmera trabalhou muito mais esse ponto da história ser do ponto de vista do Jack do que ser da mãe. E tem a certa parte no filme que você nota isso, que o diretor quis que a gente se colocasse muito mais na visão do Jack do que na visão da Joy, que é a personagem da Brie Larson. Que, assim, eu não assisti os outros filmes que concorreram ao Oscar, mas pelo que eu assisti dela, eu acho que foi muito merecido o Oscar. Ela tá brilhante nesse papel. E, meu, o Jacob, é Jacob Tremblay, acho que é Jacob Tremblay, ele tá muito. Meu Deus, o que é aquela criança? Ele é simplesmente sensacional. Porque eu já tive que trabalhar num curta uma vez com uma criança, e trabalhar com criança é um bagulho muito difícil. Então, assim, cara, aquele diretor teve muita sorte com esse menino, ele é espetacular, eu acho que ele vai crescer muito ainda no meio dos filmes. Apesar de eu ter visto uma entrevista dele na Ellen DeGeneres falando que ele queria ser ator, queria ser diretor. Mas assim, ele é excepcional, o elenco em si é todo muito bom. E o filme, eu acho que ele ganhou milhares de pontos no meu coração, porque ele consegue tratar um assunto pesado, tenso e, de certa forma, até desconfortante, com um certo clima bonito, digamos assim. Porque, principalmente quando ele foca na inocência do Jack conhecendo o mundo e ele melhorando a relação dele com a mãe dele, eu acho que isso foi de uma delicadeza, foi de uma sensatez, de uma finesse, assim, sabe? É muito bonito mesmo. Eu confesso que quando eu ouvi sobre a história e quando eu fui assistir o filme, eu pensei que eu fosse assistir uma coisa muito pesada, de tanto ela quanto o menino ser cheio de problemas e ser uma confusão, mas eu acabei me surpreendendo muito com a pureza e até certa leveza do filme, porque volto a falar, pelo assunto, eu pensei que fosse ser uma coisa muito, sei lá, muito mais pesada, muito mais forte e focar em coisas que. Ah, teve isso também. Eu achei que eles fossem focar muito na questão da violência. Uma das coisas que eu pensei que fosse ter e não teve foi, tipo, flashbacks dela sendo sequestrada, flashbacks do Jack nascendo. Tipo, não tem nenhum flashback nesse filme. E eu achei isso muito interessante, porque é fato após fato, a gente começou a acompanhar a história daquele ponto. Então, o que aconteceu pra trás, eles comentam e vai da gente imaginar tanto a Joy, quanto a família dela, quanto o Jack, que cresceu naquele cativeiro, né? Aconteceu com eles. E eu gosto muito quando o diretor não subestima o telespectador. Então, assim, cara, não precisa você colocar um flashback pra mim pra eu imaginar como que foi o sequestro dela, como foi imaginar ela tendo o Jack naquele quarto sozinha, provavelmente, muito provavelmente, e criando ele nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Então, assim, ele foi um filme que mexeu muito comigo, eu acho que principalmente porque mexeu emocionalmente e mexeu muito com a minha cabeça. E eu ficava trabalhando e eu ficava me colocando no lugar dos personagens. E ao mesmo tempo eu queria muito abraçar o Jack, e ele é muito fofinho. E, enfim, foi uma experiência muito legal. Eu acho que recomendo, volto a falar, recomendo pra todo mundo, pra quem quiser ver. O filme é muito bom. Eu talvez só não recomendaria assistir muito perto de crianças, assim, porque eu acho que tem várias coisas que. Não tem nada explícito, tá? Não tem nada explícito no filme, mas. Não sei, eu acho que eu não recomendaria. A censura do filme é 14 anos, se eu não me engano, mas. 14 anos também não, né? Mas sei lá, uns 12 anos. Vá lá, na minha opinião, tá, gente? Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar.
E eu volto a dizer que eu gostei muito da sutileza com que é tratado o filme. E eu só não vou falar mais, assim, sobre o mundinho do Jack, de como eu achei fantástica essa coisa e essa sensibilidade dele em relação ao quarto e depois em relação ao mundo, porque eu não quero dar spoilers, mas você que for assistir, você que já assistiu, presta atenção nisso. Ou quem já assistiu, comenta aqui embaixo pra mim o que achou, o que mais gostou, principalmente dessa relação Jack e mundo ou Jack com a mãe, que eu vou gostar muito de falar sobre isso, eu só não vou falar mais aqui por causa do spoiler e porque senão vai ficar com 1 hora de vídeo e aí ninguém vai assistir. Então, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não assistiu o filme, assista. Quem já assistiu, comenta aqui embaixo pra mim o que achou, se assistiria de novo, se gostou, se não gostou, enfim. Se inscreva no canal, dá like se você gostou no vídeo, divulga pros seus amigos. Me siga nas redes sociais, tá? Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, pode seguir, não sou tão chata assim. Curte a página do canal no Face. E é isso. Então, até semana que vem. Beijos, tchau.